Em música, a cadência se refere a uma sequência de acordes que marca o final de uma frase ou de um período musical. É um conceito semelhante ao da pontuação na linguagem falada ou escrita, que indicam pausas ou finalizações de frases e ideias. A função da cadência é criar momentos de respiração na música, e ela pode definir a própria finalização da música, não é, do discurso musical, ou momentos de transição harmônica. E no contexto do sistema tonal, as cadências são muito importantes para a estruturação da harmonia e das funções tonais, e ela cria um sentido de conclusão ou de pausa no discurso musical. Ou seja, com propósitos musicais, as cadências podem reforçar o sentido de uma tonalidade, serem conclusivas em estabelecer, não é, e deixar claro uma tonalidade ali apresentada naquele trecho. A gente pode organizar uma sequência de acordes que deixa uma pergunta no ar, não é? Como uma interrogação. Nós temos sequências de acordes que funcionam como vírgula, por exemplo, que fazem uma breve pausa no discurso, mas que apontam uma continuidade, não é, no discurso musical, e assim por diante. A cadência autêntica é a mais forte e representa o final do discurso musical. Ela é similar ao ponto final em uma frase, não é? Ela é composta pelos acordes do quinto grau, seguido pelo acorde do primeiro grau, ou simplesmente 5-1, com os acordes em seus estados fundamentais, ou sem inversões. Essa cadência ela é amplamente utilizada para finalizar sessões ou para finalização da própria música. Nós podemos ter algumas variações dessa cadência autêntica também, como a sequência 7-1. Lembrando que o acorde do sétimo grau também é um acorde com função de dominante, não é? Mas essa cadência 7-1, ela não é tão determinante para conclusões como a versão com o acorde do quinto grau. Por isso, essa variação não funciona muito bem para finalizações de sessões importantes ou para a própria finalização da música, mas ela pode ser muito bem aplicada em finais mais suaves ou como uma alternativa para evitar a monotonia de sempre repetirmos a cadência 5-1. Outra variação da cadência autêntica é com a inclusão de um acorde de subdominante antes do acorde de dominante, ou seja, a sequência 4-5-1 ou 2-5-1. Podemos dizer que essa cadência, com a inclusão da subdominante, é uma cadência autêntica mais fortalecida, não é? Mais enriquecida com a inclusão dessa subdominante. Na versão 4-5-1, a gente encontra os principais acordes representantes em suas funções, não é? O acorde do quarto grau, representante da subdominante, o acorde do quinto grau, representante da dominante, e obviamente o acorde do primeiro grau, representante da tônica, não é? E essa progressão, ela pode ser considerada uma forma mais essencial na qual as forças que sustentam a tonalidade se manifestam completamente. Na versão 2-5-1, por outro lado, a gente tem a presença de um acorde menor, não é, o acorde do segundo grau, na função de subdominante. A cadência plagal é composta pela progressão 4-1, ou seja, o principal acorde de subdominante, o acorde do quarto grau, que se encaminha para o acorde de tônica do primeiro grau. E essa cadência, ela cria uma sensação mais suave de conclusão em relação à cadência autêntica. A cadência sobre a dominante, ou semicadência, como o próprio nome diz, finaliza na função de dominante, quase sempre sobre o acorde do quinto grau, e cria um efeito suspensivo, né, que não se resolve imediatamente no acorde de tônica e dá a entender que a música vai continuar. E por isso ela é muito comum antes de ritornelos, preparando o retorno para o acorde do primeiro grau.
A cadência interrompida, também é conhecida como cadência deceptiva, acontece quando a resolução da dominante, em geral o acorde do quinto grau, não é direcionado para a tônica, sendo direcionada para um outro acorde, e geralmente aparece resolvendo no acorde do sexto grau. A principal função da cadência deceptiva é criar uma frustração no ouvinte, não é? Ela adia a finalização e prolonga o discurso musical. A gente usa essa cadência para ganhar mais fôlego no discurso e para evitar finalizações prematuras, não é? Além disso, a gente ganha, com esse tipo de cadência, a gente ganha mais dinamismo e mais interesse na progressão harmônica. Enfim, as cadências dão aos compositores e aos músicos, de um modo geral, maior controle sobre a estrutura musical, não é? E permite a criação de contrastes, de prolongamentos de resoluções e a introdução de surpresas, não é? Que enriquecem a narrativa e mantêm a atenção do ouvinte presas na escuta musical.